Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do mini curso básico DR feito pelo PET-CC. Essa é a aula extra 2, em que nós abordaremos sobre como os comandos em R são traduzidos. Então, nós iremos ver como são a declaração de variáveis, como se utiliza operadores de operações aritméticas, como que é a leitura escrita, como que é a estrutura condicional, o if, e como que são as estruturas de repetição, o while e o for. Se você não sabe sobre programação, recomendo que tu olhe primeiro a aula extra 1, para depois vir aqui na aula extra 2. A aula extra 1 justamente aborda os conceitos em pseudocódigo, e essa segunda aula, ela busca trabalhar esses assuntos diretamente trazendo para o R. Então, eu não vou explicar nenhum dos conceitos, como eles funcionam, mas diretamente colocando qual que seria a tradução deles, como vocês vão realmente utilizar na prática. Então, primeiramente, as variáveis. Como eu comentei na aula extra 1, sempre tem que ser uma palavra, não pode iniciar com nenhum caractere especial e nenhum número. E outros termos que a gente também tem que evitar utilizar é que seja o nome de alguma função no R. Então, por exemplo, a gente não pode utilizar a função mínimo, min, ou sqrt, que seria de raiz quadrada, e outras funções diversas. Então, se você for digitar o nome de uma variável no próprio R e ele aparecer como sugestão de uma função, esquece esse nome, cria um segundo nome, coloca um número atrás, porque não pode iniciar com número, mas tu pode colocar um número no meio ou no final. Caracteres especiais não, mas o número tu pode colocar no final, colocar, eu tenho departamento 1, departamento 2, departamento 3, isso é permitido. E, de novo, se tu tem um nome para uma variável, vai ser sempre aquele mesmo nome para as variáveis. Então, tu não pode repetir o mesmo nome. Então, se tu tem departamento, não pode ter outro departamento, tem que ser 1 e 2. Eles podem ser sempre de tipos de primitivos diferentes, então isso a gente vai ver mais explorado na aula 2 real, não na aula extra 2, em que a gente vai ver sobre os tipos primitivos, mas basicamente saber que o que é um número é diferente do que é uma palavra, que é diferente de um booleano, que seria verdadeiro ou falso, e enfim, outras definições. E geralmente a gente consegue fazer essas variáveis virar de um lado para o outro, forçar ela a se transformar de um tipo para o outro. Então a gente consegue fazer um número virar um caractere, com algumas funções específicas, mas depois a gente vai ver mais sobre isso. Então, sobre os operadores. O operador mais importante agora nesse momento é falar sobre o operador da setinha, que é o sinal de menor e o tracinho. Esse operador, ele na hora de se escreverem no R, ele vai servir para designar o valor para uma variável. Ou seja, se tu fizer x setinha 5, a variável x vai receber o valor 5. É basicamente a mesma coisa do que usar um igual, só que por padrão a gente vai utilizar a setinha porque é o formato mais não necessariamente simples, mas é o formato padrão para o R, é utilizar a setinha para dar o valor para uma variável. Quando a gente usa o igual, ele também irá funcionar, mas o igual é geralmente reservado para dentro das funções, que futuramente, até nesses mesmos slides depois eu mostro, mas a setinha é basicamente para dar um valor por uma variável. A gente também tem outros operadores, como os operadores aritméticos, o mais, nesse caso, para somar. Então, o x vai receber o próprio valor de x mais o valor 5. Ou seja, a gente vai ter, se o x inicialmente ele foi declarado como aqui recebendo 5, aqui o x ele vai ter 10, porque vai ser o próprio valor anterior, 5 mais 5, então 10. Então, o valor final do x, nesse caso, seria, como eu disse antes, 10. Tem os outros operadores também, como subtração, multiplicação, a divisão e outros, mas nesse momento a gente vai focar nesses. E esses fazem exatamente como o da adição. Também funciona as mesmas regras de parênteses da matemática. Então, se eu fizer uma operação com que quer dar prioridade para uma soma em vez de uma multiplicação, utilize os parênteses de forma normal. E basicamente isso que está fazendo era a declaração das variáveis. Então a declaração da variável é diretamente como a gente fez. Então a gente declara o x recebendo o valor 5, pode declarar o y recebendo o valor 1.0, números reais, pode ser diferente de números inteiros.
E o Z recebe aqui, por exemplo, um mini curso ou mini curso R, enfim. E isso, na verdade, é um texto, são caracteres. Então é um tipo diferente, mas por enquanto a gente não trabalha ainda muito com o que é o tipo. Leitura e escrita. Na verdade, deixa eu mostrar para vocês no próprio R. Então, aqui nós temos um arquivo que eu criei para a gente ver o início dessa aula. Então, aqui a gente está interpretando o valor uma variável. Como eu mostrei na aula 1, que no caso, ou vou mostrar, dependendo da ordem que vocês estejam assistindo às aulas, aqui, usando o Ctrl Enter, ele vai dar o valor de 5 para a variável x. Então, aqui a gente consegue ver a variável sendo atribuída. O y seria a mesma coisa, o z seria a mesma coisa, aqui o texto também, posso fazer aqui o z, e colocar aqui o texto novamente, e aqui a gente tem a condição que vai ser igual a true. Isso tudo são tipos diferentes, por isso estou demonstrando cada um deles, mas basicamente é isso que ele vai fazer, ele vai dar valores a cada uma das variáveis. Aqui nós temos o print, depois posso mostrar para vocês. E aqui a gente também vai ter o que falou na aula extra 1 sobre vetores e matrizes. Quando a gente cria um vetor, a gente pode criar nesse formato aqui, colocando C e parênteses. Então, tudo que estiver dentro desse C, que significa concatenação, a gente pode colocar tudo num vetor só. Então, aqui a gente vai fazer um vetor com 3 casas. A primeira vai ter 1, a segunda vai ter o 2 e a terceira vai ter o valor 6. Então, aqui a gente tem um vetor de 1, 2, 6. Se a gente quiser ver como ele tá aqui, ó, tem 1, 2 e 6, assim como a gente viu nas imagens. A gente pode também fazer nesse formato aqui, usando os dois pontos. Os dois pontos basicamente dizem que vai ser de um número até o outro. Vocês vão ver depois também no for, isso também acontece. Então, aqui, quando a gente faz um Ctrl Enter, ele vai dar para o vetor, em vez de ser só o número 1 ou só o número 2, ou só o número 6, ele vai ter todos os valores de 1 a 6. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês colocarem qualquer outro valor aqui diferente, também vai fazer de 1 até o 10, por exemplo. Ó, ele fez aqui no canto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, isso é outro formato de utilizar os vetores. Outra forma que também pode ser feito os vetores é se vocês tiverem, por exemplo, eu quero que seja um vetor que tenha 10 posições, todos vai ser o valor 0, todos vai ser o valor 1. Então a gente coloca esse rep, que também é basicamente como se fosse concatenação, mas é de repetição. Então ele vai repetir o número 1 4 vezes. Então, aqui a gente vai ter o vetor vai ser o valor 1 4 vezes. Se vocês aumentarem aqui, vai ser o valor 1 10 vezes. Então, vai ser o valor 1 10 vezes nesse caso. Então, basicamente, isso que a gente faz. Para acessar as casas de um vetor, a gente também pode utilizar esse valor aqui. Ou seja, a gente está acessando a segunda casa do vetor. Sempre em R é diferente, ele começa sempre no valor 1. Então, o vetor na posição 2, nesse caso vai ser 1, todos vai ser 1. Se a gente fizer isso aqui, que é de 1 a 10, o que está na posição na casa 2, a gente vai ter que é o valor 2. O que está no vetor na posição 5, nós vamos ter que vai ser o valor 5. Então, é basicamente nesse formato que os colchetes vão funcionar. E sempre que eu utilizar o colchete, a gente vai acessar aquela posição do vetor. A gente também pode fazer com print, geralmente em código a gente utiliza o print para mostrar, não nesse formato direto que eu estava fazendo agora, que era vetor. E aqui nós temos uma outra função, então esse C, esse rep, o print e o class são tudo funções. O class, ele basicamente vai mostrar qual é a classe dos valores. Então, por exemplo, aqui o x, a gente vai ter que ele vai ser numérico, e o texto a gente tem, por exemplo, que vai ser de caractere. Depois a gente vai ver mais sobre isso na aula 2. Acredito que seja isso. Aqui tem as operações de aritmética básica, só uns exemplos. Deixa eu só colocar o valor do y para ir funcionando. Então, x igual a x mais 5, a gente vai ter 10. Então, aqui o valor do x virou 10.
Fique de olho aqui nessa segunda aba dos valores. X vai ser igual a x menos y, nós vamos ter que vai ser 8. Y vai receber x vezes y, então a gente vai ter 8 vezes 2, que é igual a 16. X vai ser igual a y dividido por x, então a gente vai ter que x vai ser igual a 2. E z recebe z dividido por x, então a gente vai ter que vai ser 1,8. 3,6 dividido por 2. E isso funciona para todas as operações aritméticas que vocês quiserem fazer. E isso funcionou porque o z também ele é do tipo numérico. Agora a próxima parte é no outro material. Aqui nós vamos ver sobre leitura e escrita. A gente viu como seria o básico, então agora está colocando os comandos. Os comandos básicos para leitura de arquivos, que geralmente são utilizados, é o read.csv, que sempre só funciona para arquivos que são .csv, e isso futuramente também será trabalhado. E o read table. O read table, ele pode ser para qualquer tipo de arquivo, só que ele vai ter algumas especificações que a gente vai ter que modificar no momento. Então, por exemplo, se tu tem um arquivo txt, tu pode colocar aqui file.txt, só que aqui tu tem que indicar qual que vai ser a separação entre as variáveis. Porque o arquivo CSV, ele já é programado para cada uma das variáveis, na sua forma básica, sejam separados por vírgulas. Vocês podem baixar planilhas do Google Sheets, planilhas do próprio Word também, eles são .csv, mas tem alguns que vão ser em outro formato, daí tu tem que indicar qual que é essa separação. Se é uma separação por vírgula, se é uma separação por ponto e vírgula, se é uma separação por espaço. Então, se tiver um TXT, tu pode colocar simplesmente um espaço, a tabulação também funciona. Então, aqui tu tem que indicar qual que é o formato do arquivo que tu tá lendo, e aqui é o nome do arquivo. Outro ponto importante é que tu tem que estar na pasta que o arquivo tá. Então, ou tu coloca aqui diretamente o nome do arquivo, ou tu tem que colocar todo o nome da pasta até chegar no arquivo. Depois dá pra mostrar, eu vou mostrar ali no próprio R. No terminal, geralmente não é utilizado, porque a gente trabalha mais com questões diretas no próprio R, mas existe o scan, que ele vai ler até que tu não precise mais, e o readline, ele vai ler somente uma linha. E sempre tu tem que indicar que tu tá dando esses valores para uma variável, para essa variável receber todos os valores que estão ou no arquivo ou no terminal. Já a escrita no terminal é o print, basicamente. É só isso que a gente utiliza, então o print pode colocar o texto direto ou pode colocar a variável, como aqui, por exemplo, o número. Existe também, além do terminal, a gente fazer escrita de valores em arquivos. Então, parecido com o read CSV, a gente tem o write CSV. E daí a gente tem que colocar qual que é a variável. Então, essa turma seria o equivalente, tipo, por exemplo, essa variável. Então, é uma variável que tem alguns valores dentro. A gente tem que dizer qual que vai ser o nome do arquivo. Então, esse arc aqui, ele tá guardando o nome do arquivo. Então, ele tem o caminho das pastas atual até onde ele vai ser guardado, além do nome do próprio arquivo, com a extensão dele, ou seja, .csv ou .txt. E aqui eu coloquei o role.names igual a false, para ele não criar uma coluna no próprio arquivo final em que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso pode ser deixado true ou false, e geralmente ele, por padrão, ele é verdadeiro, mas eu não queria desse formato, então eu deixei como ele falso. Ele fica melhor e do formato mais padrão. Então, vamos ver no próprio R agora. Então, aqui no próprio R, nós conseguimos ver o print aqui, como eu já tinha mostrado antes. Então, o print direto também vai funcionar. Ou o print com uma variável. Quando a gente está só testando o valor de uma variável, eu não recomendo deixar assim no próprio código, porque pode dar problema na hora de fazer, por exemplo, todo o arquivo. Mas, se vocês fizerem isso diretamente aqui no terminal, geralmente é mais rápido do que ter que fazer um print X.
Ele é mais para tirar bugs do código, mais para tu testar no momento do que para tu deixar ele pronto. Aqui, essas são duas funções que são quase sempre andam juntas, que é o getWD e o setWD. Ele basicamente está dizendo para a gente ver qual que é o diretório atual em que estão os arquivos nesse momento, e o set é para indicar aonde a gente quer que seja o caminho do arquivo. Então, por exemplo, esse get, a gente vai receber que a casa onde ele sempre está vai ser o user, Giovanna, OneDrive, documentos. Então, a partir desse momento aqui, tem essas informações aqui. E se, por exemplo, eu quero chegar no próprio mini curso, aqui do R que a gente está tendo, eu vou ter que fazer isso daqui. Set, o diretório, até o do mini curso. E o set, se vocês soldarem agora de novo o get, ele vai mostrar que ele mudou de pasta, ele já entrou algumas para dentro. Se a gente for ler daí um arquivo, por exemplo, eu tenho aqui nesse datasets, eu tenho um ponto .csv departamentos, a gente só precisa colocar aqui o caminho da pasta, ou aqui também adicionar na hora de fazer o set, colocar o caminho da pasta final. Utilizando então a outra função read_csv, a gente pode receber todas as informações que estão nesse CSV aqui. Então, abrindo aqui o arquivo para ver, posteriormente iremos ver mais sobre esses comandos que eu estou digitando agora e como fazer isso para vocês também. A gente pode ver que o arquivo CSV está nesse formato de tabela, em que cada uma das suas colunas é o nome, vai ser o nome de uma variável aqui na própria variável departamentos. Ou seja, o nome, a coluna nome vai ter os nomes das pessoas. A coluna unidade vai ter os números inteiros de todas as pessoas que têm essas idades. Então, essa variável absorveu todas as variáveis que estavam dentro desse arquivo departamentos. Outra forma de fazer leitura é por meio desse link, é por meio de link da internet, e posteriormente eu irei explicar melhor na aula 2 do mini curso. Agora, para falar sobre leitura da própria R, em vez da leitura de arquivos, nós temos essas duas funções, o scan e o readline. O scan, ele vai fazer a leitura até que tu peça para ele parar, e o readline, ele vai fazer a leitura somente de uma linha. O readline, ele tem por padrão a leitura em formato de caracteres, e o scan, ele vai fazer a leitura de cada um dos valores e vai colocar num vetor só. Ou seja, ele tem que ser do mesmo tipo de variável, que posteriormente será explicado melhor. Então, se eu for rodar aqui o readline, ele vai ler aqui qual seria a próxima linha. Então, aqui, por exemplo, colocar oi, tudo bem? E se eu for fazer o scan, eu vou digitar alguns números, como 2, 3, 4 e 5. Outra coisa só para comentar, vocês podem ver que o vetor que eu tinha feito aqui em cima, ele já não existe mais. Ele é novamente esse daqui, porque eu estou usando o mesmo nome. Então, se vocês quisessem deixar o outro salvo e criar um outro vetor, tem que colocar vetor 1, vetor 2, ou colocar um nome mais descritivo, por exemplo, eu quero usar esses números para indicar qual é a idade ou qual é a quantidade de vezes que acessaram o site. Então, eu coloco quantidade, acesso ao site, por exemplo, ou idade. Enfim, então aqui para escrita em arquivos. Agora, para escrita, nós temos outras formas de fazer. A escrita no próprio pode ser o print, como já mostrou, ou a escrita pode ser por meio de arquivos. Só que esses comandos aqui são um pouco mais complexos, eu irei deixar para a aula 2 do mini curso também. E por enquanto só aceitar que quando a gente utiliza esse comando aqui, o write.csv, é uma forma de escrever diretamente no mesmo arquivo. Existem outras formas de fazer isso, e uma das outras formas seria utilizando outras funções para colocar em arquivos, por exemplo, .txt, e elas são um pouco mais simples, mais fáceis de se encontrar, e a gente vai falar posteriormente sobre elas também. Então, só rodando aqui para mostrar que está funcionando. Aqui a gente tem a variável departamentos 2,
e daí no final de tudo isso ela deveria ser igual a departamentos, e sempre aqui dá pra ver que ela realmente é igual ao mesmo formato e ao mesmo modo de ver isso. Rodando essas linhas, a gente consegue ver que um outro arquivo foi criado, que no caso tá ali o nome dele, e se a gente for aqui em exemplos, ele vai ter criado o depths.csv. Então, aqui nesse depths, se a gente for abrir ele, visualizar ele, ele tem justamente o que está escrito lá, só que de uma forma mais simplificada, já que aqui não está em formato de tabela, é só um arquivo CSV que é colunas divididas por vírgulas. Então, aqui em cima nós temos um dos nomes de cada uma das colunas, cada uma das variáveis que nós temos aqui, e aqui embaixo a gente tem o restante das informações. Fechando aqui. Assim como a gente verificou no próprio Depths, a gente pode verificar também o Departamentos 2. Usando novamente o comando Departamentos 2. E aqui dá para visualizar que ele está igual ao Departamentos normal, porque justamente todos os comandos foram feitos para fazer um ciclo completo. Todas essas definições aqui, elas foram para justamente funcionar desse modo. Vocês podem modificar ou achar alguma outra forma de fazer isso. Como vocês podem ver, como eu comentei antes, aqui a gente tem os iguais. Então, sempre quando a gente utiliza funções, os seus atributos, o que a gente vai utilizar dentro delas, vai estar como igual. Mas as variáveis em si, a gente geralmente utiliza a setinha. Para evitar confusão entre os dois, mesmo que aqui a gente pode usar o igual sem prejuízo nenhum no código, mas a gente separa os dois para sinalizar que eles são diferentes um do outro. Outra coisa, só lembrando qual que é o conceito de função. Eu falei várias vezes que tem a função do print, tem a função do getWD, do setWD. Aqui o readCSV e o writeCSV são tudo funções. Então, o que basicamente é uma função? Uma função é algo que já está pronto, tu pode criar também algumas funções, mas é um pedaço de código que irá fazer alguma atividade para você. Então, qualquer atividade extra, além do código que você precise, vocês têm que colocar nas funções. As funções têm nomes diferentes, e por isso que a gente não pode utilizar nenhum desses nomes para as variáveis, porque cada uma desses nomes quer dizer que tu vai fazer alguma coisa no computador. Então, por exemplo, o print. A função print serve para colocar alguma informação aqui na tela. Então, se eu querer, na verdade, ler e usar o print, não tem como. O print é somente para para escrita. Então, tem algumas pré-definições, as funções já estão prontas, então a gente só utiliza elas. E dependendo do que é a função, de qual é a função, nós temos que colocar alguma informação dentro dela ou não. O que indica que é uma função é basicamente os parênteses. Parênteses podem existir por outros motivos, mas em geral eles indicam que tem um nome e que dentro desses parênteses vai ter os atributos que vocês vão enviar para elas fazer alguma função, alguma atividade diferente. Então, o print, ele sempre vai fazer a escrita do que está dentro dele, seja uma variável ou seja um texto. Então, esse X ou esse texto do minicurso R é justamente o atributo da função print. O getWD, como ele só vai te retornar, ele não precisa de nenhuma informação dentro do seu parênteses. Mas o set, como a gente quer modificar qual que é a pasta ou o diretório, ele precisa de uma informação dentro dele. Assim como o paste zero também precisa de uma informação, porque tu tá indicando o que é para unir, concatenar. Como assim o read.csv, tu tem que formar qual que é o arquivo CSV que vocês querem acessar e as outras diversas funções. Então, basicamente, tudo que tem um parênteses é uma função. Assim como o class também seria uma função, o aqui do C de concatenar seria uma função. E função está em todo momento no C, toda hora a gente vai estar utilizando, e esse é um dos outros conceitos básicos que nós temos no R. Terminamos sobre leitura e escrita e vamos voltar então para os slides. E nos slides nós iremos ver novamente sobre a estrutura condicional.
A estrutura condicional é muito básica, ela simplesmente está fazendo a tradução do português para o inglês. Então, o se vira if e o senão vira o else. O if x maior que 10, a gente vai printar que o valor é maior que 10. Se não for, ou é menor, ou vai ser igual a 10. É literalmente uma tradução direta do que a gente estava fazendo. Depois eu mostro ali no código. Estrutura de repetição também é meio similar, o while, e daí o while alguma coisa seja verdadeira, eu vou fazer um print e eu vou somar mais um. Então, enquanto o valor no vetor vai ser menor que 3, eu faço um print e aumento 1. Então, a gente faz aqui o intervalo 1 até o tamanho total. Então, o i vai ser de... Se o vetor tiver 3 casas, vai ser... vai 1, 2 e 3. E se não tiver mais, ele vai fazer até a quantidade total. Umas últimas características que tem, todas as variáveis vão ser vetores na sua forma, assim como a variável ela pode ser acrescentada, ela pode ter outros valores, mas isso não importa muito na hora que a gente for fazer as coisas, que não vai modificar o padrão se a gente sinaliza o que a gente quer que eles sejam. Então, os vetores, eles iniciam em 1, diferente de outras linguagens, mas basicamente a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, para um vetor de 4 casas. E quando um valor não existe, ele vai ser representado por NA, que é basicamente não existe, não está definido ainda. E daí aqui temos as atividades, vocês podem pegar o próprio PDF dos slides e fazer essas atividades, ou tirar um print agora e fazer, é só para quem ainda não está acostumado com programação, para te acostumar um pouco em como fazer. Vai ter também a resposta, aqui eu vou mandar um arquivo com as respostas, mas elas são super simples, vocês podem fazer formato normalmente. Então, para finalizar, mostrar aqui no próprio R. Então, nós temos estrutura e repetição. É os mesmos exemplos que... Esse aqui é o mesmo exemplo que estava na própria aula extra 1. Em que enquanto o número 1, na verdade aqui a gente tinha o número i igual a 0. Enquanto o número for menor que 5, vai fazer o print do número e ele vai rodar. Então, rodar tudo isso aqui, pode fazer tudo junto. Ele vai rodar 0, 1, 2, 3 e 4. Então, enquanto o número i for menor que 5, então ele vai fazer o print desse número e vai somar 1. Aqui a gente tem para o próprio vetor. Então, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, a gente vai fazer o print do próprio valor naquela posição do vetor. Então, esse length é uma outra variável, basicamente ele dá o tamanho de qualquer variável. Então, a gente tem que o vetor aqui, ele é os valores 2, 3, 4 e 5, e é exatamente isso aqui que demonstrou. Fez o print da casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. Aqui é uma outra formato de ver qual que é o tamanho do vetor, só que aqui daria errado porque estamos com 6, só que é um vetor com 4 casas. Então, se eu colocasse 6, ia dar problema, mas com 4 funciona normal. E é por isso que geralmente a gente utiliza essa função aqui, o length, para evitar que problemas como esse funcionem, em que problemas como esse aconteçam. Como colocar não existe, não existe. Por isso, a gente geralmente prefere colocar length do que qual. Tipo, eu sei que o tamanho é 4, mas o vetor pode mudar depois, pode acrescentar alguma, pode tirar alguma. Então, o tamanho geralmente é mais recomendado. Aqui tem o equivalente no for, então, para de 1 até o tamanho total do vetor, a gente faz o print no momento do vetor. Só que a gente não precisa atualizar, não precisa inicializar o i no início e nem precisa acrescentar o valor nesse i nesse momento. Acontece a mesma coisa, 2, 3, 4, 5. Aqui também, se a gente colocar, por exemplo, trocar isso aqui por 6, ele vai dar o mesmo erro, que no caso é mostrar o NA. Mas então a gente prefere por o tamanho do vetor. Aqui tem alguns outros exemplos, mas eu vou deixar para outro momento, ou vocês analisarem aí em casa mesmo. Porque esse vídeo já ficou um pouco longo demais, mas é basicamente isso, as traduções e informações mais necessárias nesse momento para vocês conseguirem fazer o restante das aulas, conseguirem aprender sabendo o básico do R, que seria toda variável, a leitura de variáveis, a escrita de variáveis e outros formatos.
Na aula 2 normal, a gente vai ver sobre os tipos de dados. Então, lá vai ter mais informações sobre isso. Iremos explorar um pouco mais sobre vetores e matrizes e data frames que a gente não acabou não abordando aqui. Mas variáveis e vetores foram abordados aqui e espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem na atividade ou enviarem mensagem também na atividade extra de perguntas. Qualquer uma das duas, iremos responder o mais rápido possível. Obrigada e até a próxima aula.